Então vamos lá, começamos aqui pelo exercício de número 1, claro. Ele diz assim, ó, considerando a figura que ilustra uma circunferência no sistema de coordenadas ortogonais x, y, julgue o item a seguir. A equação reduzida da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto de intersecção da circunferência com o eixo y é y igual a x menos 5. Tá? Então vamos lá. Você já tem a figura e aí você vai olhar o que ele tem. Ele quer que a gente julgue esse item como certo ou errado. O item diz que a equação reduzida da reta. Qual reta? É uma reta que passa pelo ponto A. Então primeiro vai lá na figura e identifica o ponto A. O ponto A está aqui, ó. O ponto A é um ponto que está em cima do eixo x. Tá? Então não importa qual é a coordenada x do ponto A coordenada de y dele é 0. Tá? Porque ele está no eixo x, beleza? Agora, a coordenada de x, aí ela vai ser uma coisa positiva, a gente já consegue ver que ela está à direita do eixo y, né? Se ela estivesse à esquerda, seria negativa. Se ela estivesse exatamente em cima ali da origem, aí seria 0, 0 as duas coordenadas. Mas como ela está no eixo x, eu tenho certeza que a coordenada y dela é 0. Tranquilo? E aí ele quer saber, é uma reta que passa pelo ponto A, você sabe que uma reta que passa pelo ponto A a gente tem um monte, né? Tem infinitas retas passando por um ponto, né? Mas quando você define mais alguma coisa, ele fala que ela passa pelo ponto A e por um outro ponto, que é a intersecção da circunferência com o eixo Y. Então essa reta aqui, ela vai passar pela intersecção, ou seja, o ponto em que a circunferência e o eixo Y vão se interceptar. Tá? Então a circunferência ela encosta no eixo y nesse ponto aqui, ó. Então eu já tenho os dois pontos. Eu estou falando dessa reta. Ó. Se eu marquei os dois pontos, eu já consigo desenhar ela. Ó. Então ela agora já fica visível para a gente aqui. Tá? Então agora eu já sei de qual reta eu estou falando. É a reta que passa pelo ponto A e que passa pela intersecção da circunferência com o eixo y. Ele está falando que essa reta é y igual a x menos 5. Beleza? Então se a gente tem esses dois pontos, tá fácil de fazer a equação da reta. Porque a equação da reta vai ser, se você escrever lá na forma reduzida, vai ser y é igual à inclinação da reta vezes x, mais o coeficiente linear. Tá? E o que a gente tem de importante aqui? Esse ponto que ele te deu de intersecção, ele tem a coordenada aqui, ó. Aqui foi dado para você que você está no menos 5, ou seja, em relação à origem, aqui eu sei que é 0 para x, 0 para y, maravilha. Esse pontinho aqui de baixo, então esse carinha aqui, eu já sei as coordenadas dele. Esse cara, para x, ele não andou nem para a direita nem para a esquerda. Então esse cara aqui é 0 para x, ele está no eixo y. Só que para o y ele desceu lá no menos 5. Então aqui é menos 5. Tá? Então as coordenadas desse ponto é 0 e menos 5. Já como isso aqui se trata de uma circunferência, né? Então você percebe que os dois pontos, tanto esse ponto que eu marquei agora, 0 e menos 5, e o ponto A lá em cima, eles fazem parte da nossa circunferência. Tá? E se eles fazem parte da nossa circunferência, a gente tem que esse tamanhozinho aqui agora, ó, é raio, tá? E esse tamanhozinho aqui agora também é raio. Beleza? Então esse deslocamento para baixo que fez você descer até o menos 5 ali, tem que ser o mesmo deslocamento para a direita, para chegar ali no ponto A. Então, o ponto A, ele vai ter coordenadas 5 e 0, tá? Já que o raio da nossa circunferência aqui, claramente, é igual a 5, tá? Então, o centro da sua circunferência, deixa eu destacar ele aqui, a gente vê aqui que o centro, então esse cara vai ser 5 para x, menos 5 para y. Essas são as coordenadas aqui do centro da nossa circunferência. Beleza? Então, nesse caso, agora, eu tenho os dois pontos. Um ponto que a reta passa é esse ponto aqui, 0 e menos 5, que é a intersecção da circunferência com o eixo y, e o outro é o ponto A, que está aqui, ó, que é coordenada 5 e 0. Maravilha! Vamos fazer agora a equação, né? Então, eu posso fazer de várias maneiras. Você pode fazer o ioiô michôchô, se você quiser, que é o mais rápido, né, se você quiser fazer por ele. Você pode fazer pela inclinação, né, pela forma reduzida. Então, eu vou escrever, por exemplo, a forma reduzida para a gente começar a trabalhar com ela. Então, você tem que y é igual à inclinação da sua reta vezes x mais o coeficiente linear. Tá? E o coeficiente linear é onde a sua reta, em que ponto, né, em que altura a sua reta vai cruzar com o eixo y. Tá? Então, quando eu desenhei essa reta, ela cruza com o eixo y nesse ponto aqui, ó.
Esse lugar aqui é quando a reta vem e cruza com o eixo y. Então, esse valor, menos 5, já é o seu n. Então, o n aqui é menos 5. Ó, você nem precisa fazer conta. Beleza? Então, esse cara aqui a gente já descobriu. Esse é menos 5. Tá, o que falta agora é a gente descobrir a inclinação. Mas inclinação, se você tem os dois pontos, é fácil. Inclinação é o conceito de quanto você varia, né? Quanto você tem de variação em y comparado com quanto você tem de variação em x. Ou seja, o quanto você mudou, né, alterou verticalmente comparado com quanto você alterou na horizontal, tá? Então aqui nós vamos fazer a inclinação. Então esse m aqui no caso, deixa eu fazer mais para cá, né? Vai ter mais espaço, ó. Então, essa inclinação aqui vai ser a variação em y comparada com a variação em x, tá? Então, pensando em y, vou pegar lá o ponto A primeiro, ó. Eu estou aqui no 0, só que eu comecei no menos 5, tá? Então, a minha variação de y é terminei em 0, mas comecei em menos 5, tá? Beleza? E agora eu vou fazer a minha variação para x, ó. Terminei em 5 para x, comecei em 0. 5 menos 0. Agora, você vê que 0 menos menos 5 vai dar 5. 5 menos 0 vai dar 5. Ou seja, a inclinação dessa reta é 1, tá? E é verdade, ó, você saiu do 0 e menos 5, e aí cada um que você vai para a direita, você sobe 1. Cada um que você vai para a direita, você sobe 1. Cada um que você vai para a direita, você sobe 1. Então, essa inclinação é 1. Tanto é que você foi 5 para a direita, você subiu 5. Tá? Então, a inclinação é de 1 mesmo, no caso. Então, a gente já sabe agora a inclinação. Essa inclinação é igual a 1. Então, a equação pode ser escrita como y é igual a 1 vezes x, que é x, menos 5, que é o coeficiente linear. E foi exatamente isso que ele disse, ó. Beleza? Então vamos julgar esse item a seguir. A equação reduzida da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto de intersecção da circunferência com o eixo y é y igual a x menos 5? É exatamente isso, ó. A resposta corretíssima. Então, nesse caso do exercício 1, a gente marca como certo. Tá? Exercício número 1, o gabarito oficial aí é certo. Beleza? Já no exercício de número 2, ele pede para a gente considerar a figura, perceba que é a mesma figura, e aí ele aproveita para fazer uma pergunta diferente dessa mesma figura. Ele fala assim, julgue o item a seguir. A equação reduzida da circunferência, temos ali a circunferência, é x menos 5 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 25. Tá? Então a gente viu, né, que existe a equação reduzida, é a equação até mais fácil da gente trabalhar, porque a equação reduzida da circunferência, você bate o olho, você consegue identificar com muita facilidade quem é o centro e também consegue já analisar com uma certa facilidade também qual que é o raio. Tá? Então, na equação reduzida, ela é mais tranquila, ela é mais visual. Bate o olho, você já tem uma ideia boa de qual é a circunferência. Beleza? E se você for lembrar, a gente chega na equação reduzida da ideia de circunferência, né? De que qualquer ponto da circunferência tem sempre a mesma distância até o centro. Né? Não importa qual ponto da circunferência você pegou, a distância até o centro é sempre igual ao raio. Tá? Então, é daí que surge a equação reduzida. Então, quando você falar em equação reduzida de circunferência, vai ser isso aqui, ó. Então, equação reduzida da circunferência. Tá? Aí o que você vai ter? Você vai ter x menos o valor de x do centro ao quadrado, mais y menos o valor de y do centro ao quadrado, igual ao raio da sua circunferência ao quadrado. Tá? Então, essa é a fórmula clássica da equação reduzida de uma circunferência. O que você precisa saber? Esses dois valores aqui, ó, para você desenhar ou determinar uma circunferência, para você dominar bem essa circunferência, você precisa saber quem é o centro dela, então você tem que saber as coordenadas do centro, tá? Então o centro é esse cara aqui, ó. Quais são as coordenadas do seu centro? Tem duas, uma para x e uma para y, tá? E esse cara aqui também é importante, ó, porque esse cara aqui é o raio. O raio é aquela abertura, né, a distância que você vai ter de qualquer ponto até aqui o centro. Ó. Então, isso daqui ó, é o raio, isso daqui ó, é o raio.
Tá? Então aqui já ficou claro que o raio, né, a gente já viu que forma ali um quadradinho bonitinho, o raio é 5. Tá? Então você tem uma circunferência de raio 5 e esse ponto central, nós podemos aqui já colocar os valores, né? Ó, esse ponto central aqui, esse centro, a gente já viu que as coordenadas x, c, y, c, esse centro vai ser, o x do centro, você percebe que você está 5 para a direita, então é 5. E o y do centro, você foi para baixo, né? Ele está deslocado para baixo, é menos 5. Tá? Então, nós temos tudo. Temos o raio, temos o centro. Vamos escrever a equação reduzida dessa circunferência. Então, basta a gente vir aqui agora e trocar os valores. Então, vai ficar x menos o valor de x do centro, que é 5, ao quadrado, mais y menos o valor de y do centro, que é menos 5, ao quadrado, igual ao raio. O raio dessa circunferência é 5. Então, 5 ao quadrado. E agora, ajeitando, né, você tem menos com menos aqui que vai virar mais. Então, você tem x menos 5 ao quadrado, isso eu vou copiar, mais y, menos com menos virou mais, é y mais 5 ao quadrado. Isso tudo é igual a 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Então, olha lá, estamos de novo em condições de julgar. Ó. O item que ele falou. Ele falou para mim, a equação reduzida da circunferência é essa, x menos 5 ao quadrado, mais y mais 5 ao quadrado, igual a 25. E é exatamente o que nós chegamos. Ó. A nossa resposta é simplesmente x menos 5 ao quadrado, mais y mais 5 ao quadrado, igual a 25. Tá? Então, de novo, vamos marcar esse item como correto. Realmente o item a seguir está certo. Tá? Então, gabarito aí da questão de número 2, certo.